E os problemas do Brasil não se encontram em Portugal, mas sim nos italianos e africanos. Esse daqui é um comentário que eu recebi no canal e eu achei uma pauta, digamos, pelo menos uma provocação importante para a gente trazer e esclarecer a respeito dessas coisas. Não sei se você concorda com isso, né? Então a gente vai falar um pouco mais sobre. Fica no vídeo até o final, não esquece de curtir, se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, é importante para você apoiar o canal também. E eu estou falando a respeito sobre esse comentário que eu vi em um dos meus vídeos aqui, então vou colocar aqui na tela, deixa eu... aqui, ó. Acho que muitos problemas do Brasil não têm origem em Portugal, mas nos italianos a pessoa escreveu, tem o nome da pessoa, não precisa mostrar, né? Só quando conheci o sul da Itália entendi o Brasil. Aquilo é um caos. O caos brasileiro tem origem no italiano e no africano, segundo a pessoa aqui no comentário. O português gosta da sua casinha bem arranjada, bonita, acabada e grande, se possível, odeia lixo e sujidade. E é muito certinho, quer seja pobre ou rico. E isto é assim em todo o país. No sul da Itália, não há uma regra, não há em regra uma casa acabada e há lixo por todo lado. O italiano, pelo contrário, em regra, é muito caótico. Bem, esse é o comentário que uma das pessoas que assistiu determinado vídeo deixou lá. Se você concorda com isso, sim ou não, já aproveita, escreve aqui também no chat, depois eu leio, né, o chat, você pode dizer se o áudio tá bom ou não, se tem algum problema, e você me ajuda também. Vamos lá, vamos falar um pouquinho a respeito de tudo isso que ele colocou aqui nos comentários. Olha só, o senso comum adora, a gente sabe, né? O senso comum adora encontrar bodes expiatórios para todos os problemas do país e a gente não, né, se deve achar tão superior, porque muitas vezes também caímos em alguns desses erros aqui. Mas o que acontece quando colocamos as estatísticas lado a lado com essas opiniões, né, com as nossas opiniões, com esse tipo de opinião também, né? Hoje vamos analisar um pouco a respeito da imigração, a imigração italiana como um todo, não apenas, ele está ali citando sobre a imigração do Sul, talvez ele não saiba que grande parte da imigração para o Brasil veio do Norte, mas especialmente aí a gente vai se focar um pouco para descobrir se de fato tem algum fundo de realidade esse comentário e, claro, nos voltamos mais para a nossa comunidade, que são aquelas pessoas que vieram da Península Italiana. Vamos lá, então, vamos ver a origem da imigração no Brasil. O primeiro erro do comentário, ele é um erro geográfico, digamos assim, desse comentário que está aqui na tela, que foi feito no meu canal. O Brasil não recebeu uma massa caótica, entre aspas, do sul da Itália, né? Como o comentário quer apontar. Então, cerca de 70% dos imigrantes que vieram para o Brasil, né? Cerca de 70% dos imigrantes italianos que vieram para o sul e sudeste do Brasil, eles eram de fato do norte da Itália e não do sul da Itália. Não que houvesse problema, né, de vir do sul da Itália, só estou desmistificando algumas coisas aqui, depois a gente já chega nisso também. Então, 70% dos imigrantes italianos que vieram para o Brasil, especificamente para o sul e sudeste, onde se concentraram, né, eles eram do norte da Itália e não do sul da Itália. Então, aqui a gente já não teria muita base para sustentar um comentário como esse. Na época, essas pessoas já traziam consigo uma cultura, né, de pequena propriedade, e é por isso que a imigração veio para cá, para que eles também pudessem ter as suas propriedades, né, mais organizadas, e cooperação técnica, que foi o motor de desenvolvimento de muitos e muitos lugares do Brasil, e principalmente do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, que eram dois estados assim bem pobres para a época e com pouca economia, né, com poucas pessoas, poucas pobres no sentido de não ter muita economia, não tinha muita gente, geralmente era uma monocultura, né, ou enfim, se criava gado e era aquilo ali e acabou, né? Então eram locais que não representavam quase nada para o Brasil. E a partir, né, desses imigrantes é que começa a se criar uma robustez econômica para esses estados e eles passam a integrar, a fazer parte dessas peças fundamentais do Brasil. Claro, não menorizando os demais, mas sim passam a ser nada para algo que representa muito depois, né?
Bom, nós temos aqui eu fiz questão de arranjar alguns contrastes de dados, simplesmente para que a gente tenha, em mente que, não dá para analisar as coisas por senso comum, né, por opinião. Por exemplo, a gente vai ter aqui, dados que mostram renda per capita, IDH muito superior, né, de regiões que foram colonizadas, né, por italianos. Esses italianos, em grande maioria, do norte da Itália. Por exemplo, nós temos, Bento Gonçalves, cidade da Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, né, e tem um IDH alto, considerado alto, de 0,785, que é acima da média brasileira. E aí depois nós vamos ter também, isso aqui é PIB, né, per capita, renda média nacional. Caxias do Sul também, que é no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, também tem um IDH médio muito alto, né, considerado alto, então 0,782, e é um polo industrial brasileiro. E, por exemplo, nós temos lá em Santa Catarina, Nova Veneza, e o IDH é de 0,784, também considerado bem alto, e é referência para todo o estado de Santa Catarina. Então a gente já consegue ver, separando só alguns lugares, é óbvio que existem vários outros em outros lugares, não só aqui, né? Mas a gente já consegue ver que esse comentário não tem muita lógica quando ele fala, claro, a respeito da imigração italiana, dos italianos em si. Agora, é óbvio, sobre os africanos eu não vou falar sobre eles porque esse canal não trata sobre isso. Nós vamos nos defender, aquilo que nos cabe é o nosso direito nos defendermos, né? Então, se o italiano, e aí quando eu falo italiano, eu falo sobre todos, né? Vênetos, lombardos, enfim, todos que vieram da Península Italiana, calabreses, né? Se o italiano fosse assim uma fonte de caos, como a pessoa escreve aqui, provavelmente muitas pessoas pensam desse jeito também, né? Hoje em dia, então as cidades fundadas por eles seriam as mais desorganizadas do Brasil, né? E aí faria sentido. Mas os dados dizem o total oposto. Municípios com forte colonização italiana no Brasil, né? Geralmente essa colonização, como a gente falou, vem bastante do norte, figuram consistentemente no topo do ranking de IDH do Brasil. IDH, caso você não saiba, né, é o Índice de Desenvolvimento Humano, então, de um local. E esses locais aqui, colonizados por italianos, consistentemente estão no topo do ranking do Índice de Desenvolvimento Humano brasileiro. Elas possuem taxas de alfabetização e renda per capita que, em muitos casos, superam as médias das capitais. Por exemplo, aqui nós temos cidades no Rio Grande do Sul que são 100% alfabetizadas, não existe um analfabeto na cidade, né? Analfabeto, seja ele, enfim, qualquer dado que se possa atrelar a um analfabetismo, ou pessoas que nunca foram à escola. Então, isso também está totalmente às avessas, né, nesse comentário aqui. E quando olhamos para áreas menos desenvolvidas do Brasil, é só a gente, né, se pôr na humildade e tentar olhar as coisas e também não atrelar os problemas a uma etnia, a um povo, né? Isso acaba sendo também muito limitante. Mas assim, quando olharmos as áreas menos desenvolvidas do Brasil, o padrão não é a presença de um povo, né? Mas sim a ausência de eficiência administrativa. É importante que a gente veja essas coisas, tá? Onde não houve um modelo, né, organizado, um modelo de colônia organizada, o Estado brasileiro, de fato, falhou em prover o básico necessário. A ineficiência de gestão, as leis burocráticas e a corrupção são as verdadeiras causas dessa sujeira, né, do abandono, e não especificamente, porque o povo tal trouxe isso, trouxe aquilo. É claro que, por mais que seja, que tenha essa contribuição a respeito disso, dos costumes, das culturas, ainda assim o Estado acaba sendo efetivamente soberano em cima disso, né? Não é o que nós enxergamos no caso da imigração italiana, onde eles trouxeram já costumes e culturas desenvolvidas, né, que vieram a agregar para o Brasil. Bom, então os dados, eles não vão mentir, né? Esses dados, eles não mentem nunca. A imigração que veio da Itália para o Brasil trouxe, de fato, ordem, técnica e prosperidade onde se instalou, muito pelo contrário.
Então, quando a gente for observar o sul do Brasil, né, nas colônias que foram fundadas, então não existia nada. E a partir daquilo ali começaram, eles mesmos começaram a fazer grandes cidades e cidades que hoje figuram, como protagonistas no Índice de Desenvolvimento, Humano e também protagonistas na criação de novas economias para o Brasil, de polos industriais para o Brasil, assim também o que ocorreu, por exemplo, em São Paulo, né, em várias regiões do Sudeste, onde esses mesmos vênetos que aqui vieram e construíram muitas coisas, também se instalaram lá e acabaram desenvolvendo, né, de um jeito mais profundo a economia do café, depois, primeiramente, né, a economia do café nas lavouras, com a expertise agrícola que já tinham, né, com toda essa expertise que eles trouxeram em técnicas e ferramentas, muitas trazidas lá do Vêneto, depois foram se desvencilhando disso, fazendo também comprando as suas próprias fazendas de café, né, sendo eles patrões, né, patrões no bom sentido, né, não escravagista, porque não se tinha mais escravidão, eles não podiam mais escravizar, pelo contrário, eles mesmos foram escravizados. Depois que eles se desvencilharam disso, fizeram seus próprios negócios e começaram a sair dessa realidade, montar várias outras empresas de outros negócios, e provavelmente São Paulo não seria o que é hoje se não tivesse essa imigração também italiana, né, forte que se teve lá. E aqui, claro, obviamente, falamos a respeito do Sul também, grande parte dessas pessoas que vieram do sul da Itália e adentraram no país, principalmente lá no Sudeste, e também aqui na região metropolitana, um pouco mais tarde, né, Porto Alegre, enfim, acabaram sendo pessoas que foram absorvidas como mão de obra na indústria, e também essas pessoas tiveram uma grande contribuição, né, para a mão de obra, para a indústria, porque de fato já eram pessoas, muitas delas, que traziam já alguma expertise nessa área, né? Já tínhamos pequenas indústrias na Itália naquele período, no século XIX, né? Enfim, indústrias de todos os tipos, e que traziam uma certa lógica que era a mais importante e aquela que era necessária para o desenvolvimento do assalariado no Brasil, ou seja, da mão de obra que trabalhava porque recebia. Então, essa cultura de ir trabalhar e receber o seu salário é, ao mesmo tempo, uma cultura empreendedora que foi trazida fortemente pela imigração que vem da Itália, né? Essa cultura empreendedora. Você pode ver, geralmente, os lugares que existe uma cultura de empreendedorismo, esses lugares, de fato, foram influenciados bastante pela colonização advinda da Itália. Claro, não somente esses, né, mas são lugares onde a cultura empreendedora é muito forte, principalmente o sul do Brasil, o sudeste, uma cultura de empreendedor muito forte, tá? Então, claro, é óbvio, né, continuar culpando, por exemplo, Portugal, né, pelos nossos problemas, ou simplesmente agora substituir Portugal para falar que o italiano é o problema, agora o português não é mais, é apenas, querendo ou não, uma forma de a gente evitar a autocrítica necessária, né? Os problemas, se os problemas são nossos, a gente precisa ver o que a gente está fazendo para esses problemas continuarem. Então, não é possível a gente ficar sempre culpabilizando um terceiro. Então, o fator da gente ficar jogando a culpa para os outros é não enxergarmos de fato onde esta culpa está, que muitas vezes está em nós mesmos, está nos nossos governos, na nossa má gestão. Então isso nos impede de mudarmos, né? Mudarmos. O Brasil só vai deixar de ser o país do futuro, como a gente conhece, né, quando parar de procurar culpados no passado e começar a cobrar a gestão eficiente no presente. Então, a gente tem essas narrativas porque, bem, para dizer a verdade, o país sempre sustentou essa narrativa de o país do futuro, e hoje em dia se sustenta cada vez mais com políticos que dizem que vão mudar tudo, ficam 4, às vezes 8, às vezes 15, às vezes 20 anos no poder, e o seu lema de campanha continua sendo o quê? Vamos mudar tudo porque está tudo errado. Sim, mas tudo bem, né? Mas vocês continuam fazendo tudo errado. E não importa quanto tempo fica.
continua a mesma porcaria. Então, é uma estratégia de dizer que é um país do futuro e jogar a culpa para os outros na colonização ou em outros governos, né? E aí continua enganando essas pessoas e passando adiante aí. Então, o desenvolvimento em si ele não é uma construção. O desenvolvimento em si, na verdade, sim, ele é uma construção técnica, né? Uma construção muito mais voltado para a construção técnica e também para a educação das pessoas, para o desenvolvimento da nação em si, como a população inteira, não só a economia, mas a população toda, do que um destino, né? Um destino biológico, parece que já foi predestinado, assim. Então, essa ideia de predestinação, ela sempre é muito tola e não tem fundamento em coisa alguma, geralmente, né? Então, citamos aqui o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, muito importante para a gente retirar essa ideia, que é apenas uma opinião, né? Fizemos esse foco importantíssimo também do norte da Itália, onde basicamente 70% da imigração que vem para o Brasil é do norte da Itália, e hoje o próprio norte da Itália é muito desenvolvido, em contraponto àquilo que se tem aqui no comentário, né, do sul, mas é necessário também que a gente enxergue por que o sul da Itália hoje ele não é desenvolvido. Vocês vão ver que tem mais camadas aí ao entorno disso, vocês vão ver que o próprio governo da Itália também contribuiu, né, já tinha uma situação que não era tão favorável, mas a industrialização, a base do chicote, digamos assim, que a unificação da Itália procurou também foi um agravante para hoje ter toda essa calamidade no sul, né, da Itália, onde boa parte das pessoas acabam saindo de lá, indo para o norte, porque é desenvolvido. Então, sempre tem uma série de fatores, né, que estão atrelados a isso. E, óbvio, é sempre importante a gente reforçar o desenvolvimento, né? Lá no norte da Itália é desenvolvido, aqui também, né? Geralmente tem os maiores IDH, essas regiões aí, isso não significa que para onde as pessoas do sul da Itália foram no Brasil sejam favelas, seja lixão, porque não é isso, essa não é a realidade, a gente sempre precisa estar com os pés no chão, os pés na realidade, antes de criar, né, essas invenções, dar essas opiniões. Então, sim, onde a gente tem bastante problema, é possível, quase com total certeza, atrelar isso praticamente, digamos, em grande porcentagem, a uma má gestão estatal. Acontece isso na Itália, má gestão estatal em certas regiões, e acontece isso bastante também no Brasil, e não apenas nesses países, né? Em todos os países onde a gestão é ineficiente, às vezes a gestão é eficiente em alguns lugares e deixa a desejar em outros, e é nesses outros lugares que a coisa fica ruim, né? Então, existe todo esse problema aqui, tá bom? Antes de eu ler os comentários de vocês, claro, eu já convido, né, quem quiser pode se tornar membro do canal Lenguamare, apoiar o canal, né, para a gente continuar aqui, já são 7 anos, falando sobre essas questões que nos interessam, nos importam. Seja membro, você vai ter ali uma série de conteúdos, música em língua vêneta também, com tradução, e claro, a gente está lançando documentários aí para os membros que são de nível completo. Tem um documentário A Pátria de Deus, o primeiro episódio está disponível aqui para todo mundo, né, no YouTube, e a partir de agora já tem o segundo episódio que está lá no clube de membros. Vocês vão muito gostar, até mesmo porque é uma história mais aprofundada sobre as nossas origens, sobre a história, o que aconteceu, tanto na Itália quanto aqui, que escola nenhuma conta no Brasil. E também, infelizmente, os demais canais que nós temos aqui no YouTube, eles se focam muito em estereótipos, eles se focam muito em vender, né, a Itália como um turismo. Então, não que seja, enfim, um problema, mas é necessário que a gente tenha também quem venha e fale as coisas como é, porque senão nós vamos ficar sempre criando uma massa de alienados que acham que as coisas são só uma perspectiva. Convido você aqui, últimos dias de inscrição, né, a nossa imersão DNA Vêneto, agora nesse final de semana, sábado e domingo. No sábado começamos a partir aí da tarde, depois domingo, manhã e tarde, tá? Então aproveita, vai ter também a Nexo Dino, uma empresa
voltada para a genética, né? Vai estar aí conosco, principalmente no domingo, analisando, falando acerca do DNA Vêneto, e não só do DNA Vêneto, mas também o pessoal do norte da Itália. Se você quiser saber um pouco mais a respeito da limitação de cidadania italiana, como você faz, né, agora para reconhecer a sua cidadania, tem a Alma Cidadania, que não trabalha apenas com cidadania italiana, mas com outras cidadanias europeias. É só chegar até eles e dizer que os conheceu através do canal Linguamar e você vai ter um bom desconto no seu processo. Nexudino também tem o meu cupom lá no site deles, eles têm vários produtos voltados para esse campo da genética, que pode te interessar bastante para rastrear a sua história. Meu cupom é Linguamare, tudo junto, 15, tudo junto, Linguamare 15, o número 15. Muito bem, então agora vamos lá para os nossos comentários. Eu pretendo ler, já vou deixar o comentário da pessoa aqui. Eu não gosto de mostrar o nome, né, de quem comenta, porque assim, ó, erro, todo mundo erra, né, pessoal? Às vezes a gente também tem opiniões que provém do senso comum sobre as coisas, então a gente sim deve tentar esclarecer, né, o máximo possível as pessoas, não criticar de certa forma, a denegrir alguém, mas a discussão sempre é bem-vinda, porém a gente não ganha nada xingando os outros, enfim, não se ganha nada com isso. Então pode ser que a partir desse momento a pessoa venha aqui, assista esse vídeo e ela veja, poxa, é verdade, né? Então talvez eu tenha interpretado mal. Então ninguém vai chegar a uma conclusão assim se a gente ficar xingando e jogando pedra na pessoa. Muito bem, vamos lá, os comentários. O Marcelo ali deixou o leão do Vêneto, né? O emoji do leão do Vêneto. Tudo bem, Marcelo? Muito obrigado. Esse argumento da ordem e desenvolvimento das cidades italianas, você matou o argumento do cara, atirou na cara e estragou. Obrigado, né? Claro, mais uma vez, como eu falei para vocês, não é para vir aqui xingar a pessoa, mas sim para a gente só tentar desmistificar essas coisas, né? Para que a gente também pode ser que a gente caia em outros erros nós mesmos a respeito de outras coisas. Então a gente sempre precisa ir atrás e buscar os dados, ver, opa, será que é isso mesmo? Porque nós também erramos. Vamos ver aqui o history. Me surpreendi com a proximidade cultural da região da Calábria com a nossa. Olha, legal, né? Eu, particularmente, nunca visitei a Calábria, mas provavelmente tenha, né? Tenha bastante, principalmente nos lugares aí no Brasil que foram colonizados, ou enfim, teve uma contribuição muito grande de calabreses. No meu estado, Espírito Santo, tem exatamente isso. As colônias onde os italianos se organizaram prosperaram muito. Tem uma chamada Venda Nova do imigrante, é bem famosa, principalmente aqui entre as pessoas que estudam, né, a imigração, Venda Nova do imigrante, que tem um desenvolvimento acima da média. É exatamente isso, né? Então, a gente fica meio que cai por terra essas coisas, porque os lugares onde se teve colonização são os lugares bem desenvolvidos. É claro, sempre tem alguma exceção, outra, né? Às vezes a gente percebe assim que lugares que tiveram um alto desenvolvimento, que começaram a crescer muito, que é o caso de Caxias do Sul, mas mesmo assim é uma cidade de IDH muito alto, de riqueza, de polo industrial, mas que por conta desse desenvolvimento teve o efeito São Paulo, né? O que eu digo, o efeito São Paulo é que começou a atrair muita gente de fora. Daí o quê? O que acontece? Vem as pessoas de fora, muitas vezes vêm famílias que não têm condições, ou famílias que vão atrás de alguma fantasia, né? E vem sem condições de se inserir ali num mercado de trabalho que de fato vá dar condições para essa pessoa crescer, né? Então, inicia o quê? A gente tem bastante problema já aqui com área invadida, né? Pessoas que vêm de fora, às vezes até de fora da região da Serra, mas que vêm de outros lugares do Rio Grande do Sul, que são menos desenvolvidos, e muitas pessoas que vêm de outros lugares do Brasil, e não conseguem prosperar. Não todos, né? Não vamos generalizar, mas eu estou falando algumas pessoas que não conseguem se inserir assim, porque às vezes não tem nenhum estudo básico, né? Não tem nenhum fundamental, enfim, né? Tem uma série de problemas e não conseguem se inserir no mercado de trabalho que vai dar condições. Chega aqui, aluguel é caro, porque você também não pode ser inocente, do mesmo jeito que a gente fala sobre a Europa lá,
as cidades no Brasil que têm o IDH maior, que têm um índice maior de desenvolvimento, por óbvio, elas vão ter um custo de vida muito mais elevado. Então, muitas vezes a pessoa está lá naquele lugar, afastado, não tem muito emprego, mas por conta desse cenário também, o índice de vida, sim, óbvio, é menor, mas os preços são muito menores. Então, às vezes, lá ela conseguia fazer um bico, alguma coisa, e ela conseguia comprar comida, ela conseguia sobreviver. Existem pessoas que vêm para cá e o custo é muito elevado de vida e elas não conseguem um emprego, às vezes, né, nem nada, e nem aluguel, aluguel é muito caro, e o que acontece? Começam a invadir terra, né? A invadir coisas ali, e ali a vida começa a se tornar um caos. Por quê? Porque daí iluminação não tem que fazer bico, né? Não tem energia, não tem água tratada, não tem isso, e aí vão se formando esses problemas sociais que a gente tem no Brasil, começa com uma pequena vila, vai virando uma pequena favela, aí quando vê, né, já está tomado ali. Então, geralmente os nossos problemas aqui, eles acabam vindo de fora, vindo de fora. Não são problemas que nós construímos, né? A gente construiu ali cidades boas, cidades organizadas, com bastante indústria e padrão, mas ao mesmo tempo e tal. Vem pessoas que, claro, a indústria necessita, mas muitas pessoas que não vêm com um planejamento. Então, seria interessante que também a gente não caísse, às vezes, nesses erros que a gente vê e enxerga que muitas pessoas caem no nosso país. É você que quer lá imigrar para a Europa, tenta fazer uma organização, tenta não cair assim só no sonho, que, claro, ali é meio impossível você ficar vivendo ali, porque pode ser que te deportem se você não tem condição nenhuma. Já no Brasil você fica na miséria, né? Vão deportar? Não vão levar para lugar nenhum. Mas sempre é bom para você não frustrar, tentar ter um planejamento, né? Enxergar as coisas um pouco com mais realidade. A impressão que eu tenho é que as imigrações para o Brasil só deram bons exemplos civilizatórios, foram verdadeiros heróis, na verdade, pelo que construíram do praticamente nada. A gente não enxerga, né, pelo menos exemplos assim ruins. É claro, daí individualmente, eu conheço o vizinho lá que matou a esposa. Bom, aí, né, aí são exemplos que cabe a cada indivíduo, mas a gente está falando sobre o processo civilizatório, a colonização, sobre o empenho que essas pessoas colocaram, puseram, né, onde passaram. Depois, os casos individuais, a gente não está aqui para analisar isso, né? Quem fala sujidade é português. Eles nem sabem que a maioria dos imigrantes italianos é vêneta. Pois é, eu não tinha me dado conta disso. Então, o comentário provavelmente seja de um português, né? Uma pessoa de Portugal, defendendo aí o seu assado e colocando a culpa na gente aí, né? Mas ele não sabe, né? Então, ele não sabe quais são os meandros da imigração no Brasil. Ele não entende quais são os meandros da imigração no Brasil, que a imigração do Brasil é do norte da Itália e que o norte da Itália é mais desenvolvido do que Portugal, né? Olá, amigo. Tudo bem, Joey? Tudo bem? Vamos lá, passamos. São os coitados. Morei um ano em Portugal e eles não saem do lugar. Vivem ganhando 1.500 euros, morando em um apartamento 2 quartos, pitando cigarro e tomando cerveja na esplanada. Bar aberto de rua. Vamos lá para o próximo. O Thiago, o crime organizado manda no sul da Itália semelhante ao PCC em São Paulo? Olha, infelizmente, em algumas regiões, sim, em alguns locais. Eu não poderia dizer que é em todo o sul da Itália, mas em alguns locais me parece que sim. Eu não sou a melhor pessoa para falar a respeito disso, se tiver outras pessoas aqui que entendem disso, né, para eu não ficar falando bobagem também. Mas eu sei que, por exemplo, na Calábria tem um problema muito grande, né, com a 'Ndrangheta, se não me engano, que é a máfia deles ali, que inclusive são todas máfias que têm braços estendidos também no Brasil, não só no Brasil, tem braços estendidos em toda a Europa, em Portugal também, tá? Essas máfias italianas, assim como as máfias brasileiras tentam e estão tentando e conseguindo se estender para a Europa, mas infelizmente o que é? É muita ineficiência estatal também, né? Ineficiência do Estado de conseguir conter isso e de deixar essas pessoas reféns do crime organizado.
Pagam 1 euro no expresso no bar de rua e ficam 2 horas sentados ocupando cadeira no bar. Assim, a experiência que eu tive, eu só passei lá por Portugal, né, passadas bem rápidas, assim, e eu encontrei bastante mendigo, né, e até eu achava que ali os mendigos, principalmente em Lisboa, né, bastante pessoas me pedindo dinheiro, e pessoas brancas, assim, não, que a gente vai ver, alguém que veio da África, comumente se pensa, né, muitas vezes disso. Então, eu cheguei a pedir, né, para eles lá, eu perguntei: "Mas escuta, esses mendigos aqui, né, esses pedintes, eles são de fora, né, são de algum outro vai saber, né, são de ciganos, às vezes, né, ou são pessoas aqui daqui mesmo?" Eles disseram: "Não, são portugueses mesmo", né, porque eles falavam português, mas desde que se esteja no país, muitas pessoas, os estrangeiros também se obrigam a falar português. "Não, não, são portugueses mesmo". Então, eu me impressionei, porque eu só vi português pedindo esmola, né, provavelmente nas grandes cidades seja mais assim, né. Então, e os demais eu não vi ninguém pedindo esmola, apenas portugueses. Eu me impressionei com isso mesmo. Então, fazer o quê? Em Lisboa te oferecem droga, exato, exato, isso daí também, eu já ia esquecendo. Eu estava caminhando lá pelo mercadão ali deles, né, de Lisboa, e bastante pessoas, né, pessoas te oferecendo droga, haxixe, esse tipo de coisa. Então coisas que a gente não enxerga aqui, pelo menos na minha cidade não é assim, ninguém te oferece droga na rua, e se isso acontecer, vai pra cadeia logo. Então, fiquei muito impressionado com esse tipo de coisa que eu não vi na Itália. No caso, eu não vi no Vêneto, nem no centro da Itália, mas principalmente no norte da Itália. Eu fiquei mais no Vêneto, mas também conheci a Lombardia, Trento, esses locais aí mais do norte da Itália, Roma também, né? Eu não via isso. Então, eu fiquei meio assim, né? Muitos romenos em Lisboa também, né? Pois é, eu achei que talvez esses pedintes fossem talvez romenos, né? Pessoas que muitas vezes dizem que são ciganos, mas são ciganos que vêm desses lugares aí, romenos e tal. Portanto, eles são caucasianos, né? Mas eram portugueses. Gostaria de perguntar, quando que o governo Meloni vai cair? Aí é impossível saber, né? Tá durando bastante, porque a tradição da Itália não é que dure assim. Geralmente não se conclui os 5 anos, né, de mandato lá do parlamentarismo. Mas esse governo até que está durando aí a duras penas, né, fazendo acordões, enfim, vamos ver, vamos esperar. No altre sem miga terroni. Terron. Bom, pessoal, acredito que seria isso. Eu agradeço aí a presença de vocês e muito bom que a gente se una também para falar um pouco a respeito dessas coisas e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, Strucon.